Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu até queria traduzir esse evangelho de um modo mais fácil para se viver. Ou usar alguns sinônimos para que melhorasse o nosso entendimento, ou parafraseasse, para que o texto ficasse mais leve, mas não dá. Nós não podemos negligenciar o evangelho, e o que o Cristo falou aqui é direto e é o que nós devemos viver. É forte, são palavras duras, mas são as regras para que nós possamos entrar no reino dos céus. São os pré-requisitos para que nós possamos perceber se estamos no caminho certo e se chegaremos um dia ao reino dos céus. Como é bom amar, ser amado, mas veja, o amor verdadeiro, ele não é medido por sentimentos. Para descobrir e perceber quando o amor é verdadeiro, não podemos medir por sentimentos que estamos vivendo. Porque o amor verdadeiro, quando ele é provado realmente, ele é isento de sentimentos. Ele é isento de prazer, de satisfação. E um grande exemplo é só olhar para a cruz. Claro que nós olhamos para a cruz hoje e temos o prazer ali de olhar para a cruz e, como Paulo falava, para os judeus era escândalo, para os gentios era loucura, mas para os que creem é força de Deus. Para nós, ao olhar para a cruz hoje, é força de Deus. É algo que gera para nós alegria, um sentimento de felicidade porque nos salvou. Mas naquela época não. A cruz era, ali ao olhar, isento de todo sentimento bom. Era a pior morte naquela época. Jesus estava morrendo, derramando o seu sangue. Mas ali o Senhor nos mostrou o que é verdadeiramente o amor verdadeiro. Jesus fala aqui, no início desse evangelho, já falando duramente e direto o centro do evangelho. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Veja, sempre uma atitude contrária àquela atitude que vem até nós.
Se não me amam, eu amo. Se me odeiam, eu vou fazer o bem. Se me amaldiçoam, eu vou bendizer. Se me caluniam, eu vou rezar. Veja, o Senhor nos mostra o caminho para, primeiramente, não deixar que o ódio se instale dentro de mim, que a maldição venha até mim e se instale em mim, que a calúnia faça algum mal a mim. Primeiramente, quando nós temos uma atitude contrária, nós não deixamos que o ódio se instale, que a maldição pode mandar qualquer maldição. Se você oferece o bem, a bênção, aquela maldição não terá nenhum poder sobre você. O ódio não terá poder sobre você se você oferece o amor, o bem, a bênção. Mas, ao mesmo tempo, essa atitude boa, contrária ao mal que nos oferece, é também um meio de conversão para aquela pessoa que joga o mal. Porque quando vem com o mal e nós oferecemos o bem, o amor, a bênção, aquela pessoa vai ter a oportunidade de rever aquilo que ela está oferecendo. Então, ao mesmo tempo, é um ensinamento para que não deixe que o mal se instaure em nós, mas também é uma oportunidade de salvar o outro. Cristão tem inimigo? Se sim, está errado, porque o cristão é aquele que é discípulo do Cristo. E o Cristo não teve inimigo, e se nós somos discípulos do Cristo, nós queremos ser iguais ao Mestre. E ele mostrou que não tinha inimigos. Ali na cruz ele salvou a todos, não só os seus amigos, não só os próximos, não só aqueles que estavam aos pés da cruz, mas a todos, inclusive os que se diziam inimigos dele. O único inimigo que nós devemos ter é somente o diabo, somente ele. Mas ser humano nós não devemos ter como inimigo. O Evangelho não pede para suportar e conviver com o outro. O Senhor pede para que nós amemos com atitudes. Não pede para somente conviver, saber conviver ou suportar o outro. Não, pede amar. Amar o inimigo. Não existe santidade sem viver esse amor exemplificado aqui no Evangelho. Não existe santidade. Não existe céu. Não existe reino dos céus se não vivermos o que o Senhor nos exemplifica aqui nesse Evangelho. Amar como Ele amou. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra, não revide. Olho por olho, dente por dente era a lei antiga, lá no Antigo Testamento. O Senhor veio nos mostrar a lei do amor. Se alguém te tomar o manto, deixa, leva a túnica também. Dá a quem te pedir. Se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Veja, Jesus não disse somente para que nós desejássemos o bem para os outros. Ele disse, fazei. Não é somente desejar, não, aquele me fez o mal, eu vou rezar aqui por ele. Vou rezar somente, na distância. Não quero nem ver. Não, o Senhor diz, fazei o bem. É uma atitude, é uma prática. É fazer o bem aos outros. Não podemos reduzir a um mero desejo. Mas tem que se traduzir em obras concretas, em atitudes. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Não teremos mérito algum se nós só amamos aqueles que nos amam. Porque aqui, os nossos familiares, nós amamos, eles nos amam. Nós já estamos dando o amor e recebendo o amor. Mas para aqueles que não nos amam, a recompensa virá lá, na eternidade. Juntaremos tesouros não aqui, mas lá. Toda vez que nós oferecermos o amor, quando vem o mal, quando vem o ódio. Lá na primeira carta de São João, capítulo 4, 20, ele diz, claro, se alguém declarar que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele fala, é mentiroso. É mentiroso. Porque quem diz amar a Deus que não vê, e o irmão que você vê frente a frente, você não ama, João ali falando as palavras do Cristo, é mentiroso. E mentiroso é uma característica do nosso inimigo, que é o demônio.
Se nós falamos que amamos a Deus, devemos observar se estamos amando o nosso próximo. Se fazei o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Ele diz, também os maus fazem isso. Se emprestais somente àqueles que emprestam, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem isso. Veja, Deus é tão bom que Ele não dificulta a entrada no céu. Ele não dificulta. Ele nos mostra como nós devemos entrar, o que nós devemos fazer, quais atitudes nós devemos ter, como fazer para entrar no céu. É como que alguém que está estudando para passar na faculdade, faz o vestibular, na hora que recebe a prova para fazer, recebe também o gabarito com as respostas prontas. Alguém que vai fazer um concurso e recebe ali o gabarito com as respostas. Só vai passar, copiar e colar. Deus, Ele nos mostra, o Senhor nos mostra, Jesus Cristo nos mostra como nós devemos entrar no céu. E como nós devemos perceber se já estamos com um pé na felicidade plena, não que seja agora, não se preocupe, mas quando for o tempo, fazer um discernimento se nós estamos no caminho certo. Ele diz, não julgueis, e lá não será julgado. Não condenes, e lá você não será condenado. Perdoai, e lá será perdoado. Dai aqui, e lá vos será dado tudo. Com a mesma medida com que medirdes aqui, lá nós seremos medidos. Veja, meu irmão, lá nós não seremos julgados se aqui nós não julgarmos. Quando você pensar em julgar o teu irmão pela uma atitude, olha para você. Eu olho para mim, eu devo olhar para mim antes de olhar para o outro e condená-lo. Se nós vamos vivendo isso, veja, viva isso se você, na hora certa, quando o Senhor te chamar, você vai estar tranquilo. Não julgue, não condene, perdoe 70 vezes 7, sempre. Dê àquele que te pede. E lembre-se, com a mesma medida com que você estiver medindo o outro, você será medido lá. Nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos, ó Pai. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, da mesma forma, do mesmo modo, como nós estamos tratando e perdoando o nosso irmão. Como eu trato o meu irmão, eu estou dando liberdade para Deus para me tratar como eu trato o meu irmão. Pai, perdoa-me da mesma forma, assim como eu perdoo o meu irmão. Será que eu estou perdoando meu irmão? Será que eu estou julgando? Se eu estou julgando, lá eu serei julgado. Se eu condeno, lá eu serei condenado. Com a mesma medida, lá eu serei medido. Quer receber toda a misericórdia de Deus? Seja o rosto da misericórdia de Deus para as outras pessoas. Ele diz, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Aqui é Lucas falando. Mateus, ele fala, nessa mesma passagem, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Veja, é a mesma coisa. O Pai é perfeito na misericórdia. Então, Jesus está nos ensinando a sermos mestres em misericórdia, a sermos perfeitos na misericórdia. É preciso buscar em Deus essa perfeição na misericórdia, porque assim o nosso pecado sempre vai ser como uma pequena gotinha no oceano da misericórdia de Deus. Isso revelará se realmente somos filhos de Deus, como fala no Evangelho. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Veja, se nós usarmos de misericórdia, nós selaremos ainda mais, e no céu, a filiação divina. Seremos filhos de Deus por toda a eternidade, se vivermos tudo isso. Quanto mais experimentarmos a misericórdia de Deus, ofereça da mesma forma. Quantas vezes você for no confessionário, ofereça o perdão ao outro que te ofendeu. Se você vai no confessionário diante do sacerdote e confessa 10 pecados, perdoe 10 vezes. Se falou 50 pecados, perdoe 50 vezes.
Se o que o Senhor te oferece, ofereça. E, se possível, ofereça mais ainda. Se vai no confessionário, confessa um pecado, dê 10 vezes o perdão às pessoas que te ofenderam. Quanto mais experimentarmos o amor, ofereça amor. Como podemos amar, então, os que não nos amam? Veja, isso é graça que vem do alto. Pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus já foi derramado a nós pelo Espírito Santo derramado em nós. Que nós recebemos no batismo, foi confirmado no crisma, e nós recebemos a todo momento que clamamos: vem Espírito Santo. O amor de Deus, esse amor que o Senhor nos pede para amar até os inimigos, não vem de nós mesmos. É Deus que oferece para nós, para que nós possamos oferecer para o outro. Quando esse amor vem em totalidade sobre nós e nós não passamos para o outro, aí é o perigo. O Senhor derrama todo o seu amor para nós e nós devemos deixar que o amor possa fluir para os outros. Não barre esse amor que vem do alto. Imaginemos, meus irmãos, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas, como diz a palavra. A nossa atitude, na maioria das vezes, é de ser inimigo de Deus. Quando nós pecamos, nós magoamos, ofendemos a Deus. E Deus faz o quê? Nos perdoa quando nós estamos arrependidos. Eu peco, ofendo a Deus, me declaro inimigo de Deus, porque estou ofendendo a Deus, fazendo o que desagrada. Mas quando voltamos arrependidos, Ele faz o quê? Ele não nos trata como inimigo, Ele não nos trata como um nada, mas Ele nos trata como filhos. Então nós devemos fazer da mesma forma. Algumas vezes Jesus falou duramente, como falou dessa aqui. E às vezes muitos iam saindo dizendo: essas palavras são duras, não dá para viver essas palavras. E aí um dia que Jesus falou também de palavras duras, ele perguntou, viu alguns saindo e perguntou aos discípulos se eles também iriam embora, os apóstolos. Da mesma forma o Senhor olha para nós hoje, depois dessas palavras difíceis de serem vividas, mas se torna fácil porque o amor não vem de nós, mas vem do alto, é só deixar o amor fluir. O Senhor olha para nós e diz: e vós, diante dessas palavras duras, difíceis, também vão embora? O Senhor espera de nós a nossa resposta de amor e de misericórdia para com Ele e para com o outro. Feche os teus olhos e, com este salmo tão lindíssimo de hoje, eu quero rezar. Deus, nos conduz no caminho para a vida. É isso que nós queremos pedir. Nos conduz no caminho que leva à vida eterna, Senhor. Sabemos qual é o caminho para a vida. O caminho para a vida Tu já nos deu, Senhor. É amar. Amar sem medida. Amar até aqueles que não nos amam. Eliminar o ódio de dentro de nós. Não deixar que o ódio se instaure em nós. Senhor, Tu nos sonda, nos conheces. Sabes quando nos sentamos, nos levantamos. Tu penetra os nossos pensamentos, Senhor. Percebes quando nos deitamos, quando andamos. Nossos caminhos são conhecidos todos por Vós, Senhor. Tu nos conheces. Então venha até nós, Senhor, e nos dá aquilo que é necessário. Nos dá o amor necessário para que possamos amar. Nos ensina a perdoar, para que nós possamos perdoar o próximo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e essa oportunidade que Tu nos dá. Nós Te entregamos a nossa vida e queremos, Senhor, viver o que Tu nos pede para viver. E dai-nos a graça. Dai-nos toda graça necessária e a maior delas, o Teu Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.